atendimento à norma de desempenho, mas eu acredito que também é muito importante para o setor como um todo, né? E aí eu trouxe, como a primeira palestra, essas alterações na área de iluminação, é a minha área de formação, na área de doutorado e de mestrado, e as alterações foram desenvolvidas através do Comitê Brasileiro da Norma de Desempenho, da qual eu agora faço parte, e a proposta principal foi feita pelo professor Fernando Ruticai. Eu vou trazer uma parte da apresentação dele, mas eu vou fazer para vocês uma contextualização sobre a iluminação natural no ambiente residencial. Eu acredito que nesse tempo de pandemia estamos todos vivendo mais em casa e vivendo mais a casa, e entendendo mais como é que a nossa casa funciona ao longo do dia, quais são as necessidades que a gente tem. Vou mostrar para vocês algumas pesquisas sobre luz natural e a importância da luz natural. Então, vou falar de luz natural, do que a gente quer da luz natural, o que as pessoas consideram como qualidade, e como essa qualidade ela é, então, retornada nas normas através dos itens de desempenho, como que esses itens de desempenho eles foram evoluindo através da normalização e desembocam hoje nessa proposta que a gente tem de alteração. A proposta de alteração é ainda uma proposta, ela não é um texto definitivo, então a gente fez uma primeira análise que a gente enviou para o comitê da ABNT, mas eu queria mostrar para vocês para onde a gente vai caminhar. Eu acho que a gente está caminhando hoje na norma para um lugar bastante interessante. E o meu vídeo não está passando, peraí, passou 2. A primeira pergunta que eu acho que a gente quer fazer quando a gente vai falar de luz natural no ambiente residencial, a norma de desempenho ela é focada no ambiente residencial, para que a gente quer a luz natural no ambiente residencial? Quando eu comecei a trabalhar nessa área inclusive quando eu escrevi meu mestrado, muito do que eu falava era assim, vamos usar a iluminação natural para economizar energia. E aí, todo ano, eu dou disciplinas de eficiência energética e eu peço para as pessoas fazerem uma avaliação que a gente chama de consumo desagregado das suas residências. Ou seja, elas entram lá no site da CEMIG e elas colocam todas as cargas que tem no apartamento e quantas horas as pessoas usam a geladeira, a iluminação, os serviços, etc. E se a gente der uma olhada nesses dois gráficos de duas disciplinas, de anos diferentes, a gente vai ver que a iluminação, no ano, deu 10% do consumo geral da turma e no ano seguinte, 2 anos depois, deu 9%. Eu e a Carla Braun, a gente acabou de ter aceito um artigo que deve ser publicado em breve na revista Ambiente Construído, na qual a gente analisa o consumo desagregado para o país como um todo, mas dividido por regiões geográficas. E a gente vai ver que nesse consumo, a gente pode verificar que existe uma tendência de crescimento de consumo aqui desse azul escuro, que é o do conforto ambiental, mas se a gente olha para a iluminação como um todo, a gente vai ver que em todas as regiões, em média, a iluminação ela não passa de 6% do consumo residencial. Ou seja, a gente não quer necessariamente a luz natural nos nossos ambientes apenas para economizar energia. A gente quer a luz natural porque ela nos fornece uma qualidade espacial, ela nos fornece conforto, agradabilidade. Especialmente hoje, os estudos mais recentes, eles vêm falar muito sobre a importância da luz na regulagem do ciclo circadiano. O circadiano é perto de um dia, um ciclo que dura mais ou menos um dia. A luz natural, ela vai atuar na regulação desse ciclo, que faz com que a gente tenha períodos de atividade e períodos de vigília. A falta da luz natural nos ajuda a produzir o hormônio que nos coloca para dormir, o hormônio da melatonina, sem o qual a gente dorme mal.
E durante o dia, a luz do sol nos deixa mais ativos, nós vamos produzir ocitocina, dependendo do nível de iluminação que a gente tem, serotonina, que são hormônios que vão nos colocar para a vida. Existe uma pesquisadora, hoje trabalha nos Estados Unidos, mas ela foi formada aqui em Minas, na UFMG, a Mariana Figueiró, que ela tem um grupo de pesquisa lá nos Estados Unidos que avalia exatamente o que a gente chama dos efeitos não visuais da luz. A luz nos permite ver o espaço, mas também permite que, através desse ciclo de 24 horas, que é percebido como um ciclo que possui luz, claro e escuro, a gente consiga sincronizar esse ritmo circadiano. É por causa dessas células que nos permitem sincronizar o ciclo circadiano que a gente, ao viajar para um lugar que tem um fuso horário diferente, não fica o tempo inteiro acordado de noite, né, com o jet lag. A gente acaba se adaptando. Então, a luz natural é quem faz a regulação desse ciclo. E o grupo da Mariana ali também diz que quando a gente tem bastante luz ao longo do nosso dia, essa luz em quantidade, ela nos estimula assim como nos estimularia uma xícara de café. Recentemente, falando sobre esse ciclo circadiano, eu convido vocês a olhar uma apresentação que a Rafaela Valger Fonseca, lá do Sul, ela colocou lá na página do Facebook dela, falando para a gente sair a janela, olhar o céu, estar em contato com a luz durante o dia, nesse período em que a gente está mais em casa, para a gente ajudar o nosso organismo a funcionar melhor. Continuando a falar sobre os benefícios da luz natural, a gente tem várias pesquisas apresentadas num site muito interessante, que é o da Velux, e essas pesquisas elas levam a gente sempre a essa conclusão, que as pessoas apresentam melhor desempenho com a luz natural. A incapacidade de proporcionar aos ocupantes de um edifício um bom ambiente, ele pode causar uma série de problemas de saúde, e esses problemas de saúde podem impactar não só o indivíduo, mas se a gente tem como norma a criação de ambientes pouco iluminados, a gente pode ter, inclusive, um efeito sobre a sociedade como um todo, né? Esses estudos também levam às descobertas de que quanto mais brilhante, quanto mais intensa a iluminação, mais alertas as pessoas vão ficar. E que os espaços bem iluminados são geralmente percebidos pelos ocupantes como melhores do que os espaços sombrios, né? Eu trouxe aí 2 fotos de um espaço sombrio e de um espaço iluminado. É óbvio que as preferências mudam, mas em geral as pessoas preferem. Ups, você me colocou no mudo? Vocês estão me escutando? Então, as pessoas preferem estar mais nos espaços brilhantes, né? A gente tem uma série de estudos que dizem que a luz natural ajuda a melhorar o humor, a moral, que com mais presença de luz as pessoas se sentem menos cansadas e também tem menor fadiga visual. Quando a gente vai falar das residências, estudos mostram que a luz natural é um atributo dos mais importantes, sendo que mais de 60% dos entrevistados classificam numa escolha de vários atributos a luz natural como sendo um dos itens importantes. Uma pesquisa realizada aqui no Brasil sobre as preferências de compradores, a gente vai ver que dentre os 8 itens que as pessoas acham mais importantes, 2 deles foram relativos à presença da luz natural nos ambientes, sendo que o segundo item é a presença de quartos ensolarados. As pessoas querem não apenas que haja janela, mas que haja acesso a uma quantidade de luz abundante nos seus quartos e que os edifícios aproveitem bem a luz natural, sendo desejável por uma grande parte dos usuários e imprescindível por uma boa parte também, né? Além disso, as pessoas gostam de vistas interessantes, ou seja, isso vai ter a ver muito com o que a nossa lei de uso do solo está permitindo em termos de afastamentos e em termos de acesso a uma visão mais distante para as pessoas.
A gente não tem muita evidência sobre qual é a quantidade de luz necessária. Um estudo lá de 1994, ele começou a sugerir que as pessoas preferem mais luz do que as normas estavam indicando naquela época. E um estudo mais recente, já de 12 anos atrás, ele indicou que sob níveis de iluminação acima de 1000 lux, as pessoas tendem a se mostrar mais cooperativas e menos briguentas. Eu acho que a gente ter acesso ao sol e estar bem perto da janela nesses tempos de pandemia pode evitar alguns conflitos internos aí. A gente se sente mais disposto quando a gente tem mais acesso à luz natural. Os níveis mais altos de luz do dia, então eles são hoje entendidos por essa área que olha o bem-estar das pessoas como recomendáveis nas residências. Um estudo feito ano passado, publicado ano passado, sobre as preferências dos usuários em um conjunto residencial, lá no Rio Grande do Sul, indicou que as pessoas, está cortando aqui, as pessoas preferiram a iluminação nos pavimentos superiores, ou seja, as pessoas que têm acesso a mais luz gostam mais dos seus espaços, que nos apartamentos onde as cores foram mais claras, onde você tinha prédios mais distantes, as pessoas gostaram mais da luz. E esse estudo foi um estudo muito interessante, porque ele também perguntou sobre quais as atividades visuais que as pessoas realizam em casa. Não é apenas o descanso e as refeições, mas esse estudo viu que existe uma predominância de uma série de outras atividades que talvez exijam mais luz do que o que as normas preconizam para os ambientes internos. Essas atividades, elas foram separadas por ambientes no dormitório. Todo mundo vai ao dormitório para descansar, mas também para assistir televisão, para ler, para se maquiar e para outras atividades diversas, como costurar, passar, fazer crochê, que são atividades realizadas no quarto. Na sala, assistir televisão é o predominante, realizar as refeições também, descansar, ler e cada vez mais presente usar o computador. Eu acredito que agora, nessa época de pandemia, a gente vai ter um aumento bastante grande desse tipo de uso. Na cozinha e na lavanderia, as atividades já são mais tradicionais, né? O que esse estudo verificou é que existe uma série de atividades que exigem mais luz para serem realizadas a contento, sem a necessidade da iluminação artificial, do que as normas em geral predizem. E aí a gente fala um pouco de home office, eu acho que todos nós estamos vivendo isso hoje em dia. Eu já tinha essa experiência de trabalhar cada vez mais em casa antes da pandemia, mas agora estou trabalhando exclusivamente em casa. Eu acredito que muita gente esteja trabalhando em casa. E essa é uma tendência já detectada desde lá de 2010. No Brasil, a gente já tinha 30 milhões, mais de 10% da nossa população trabalhando no ambiente residencial. Sendo que, num estudo internacional, a maioria das pessoas considera que esse é um trabalho que pode ser bastante interessante, porque ele aumenta a flexibilidade. Mas, naquela época desse estudo, ainda poucas empresas liberavam seus funcionários para trabalhar remotamente. E eu peguei algumas notícias recentes sobre o trabalho remoto e essa época de pandemias. Achei uma muito interessante para a gente que mora aqui em Belo Horizonte, que é não só com o coronavírus, mas com os efeitos das enchentes, né? Eu tive o meu apartamento alagado agora, né? Nessa época de chuvas. E esse estudo indica que é bastante interessante a gente poder trabalhar em casa, não só nessas épocas de pandemia, mas também nas épocas de eventos climáticos mais intensos. E um outro estudo, ele indica que mesmo depois que a pandemia acabar, este efeito que a gente tem hoje de continuar trabalhando em casa deve se prolongar, sendo que há uma previsão de que se aumente 30% o home office.
O que o home office impacta na iluminação natural? Ora, para trabalhar no computador, para ler com mais frequência, nós vamos precisar de mais luz. Um outro estudo interessante que mostra também as mudanças que vão haver após o evento dessa pandemia. Ela indica que como uma das mudanças é a prevalência do home office entrando cada vez mais na nossa sociedade. Mas eu vivo perguntando para as pessoas por que, afinal das contas, o que para ela seria uma iluminação de qualidade. E muitas das vezes a resposta que eu tenho é que a iluminação de qualidade no ambiente residencial seria não acender a luz durante o dia. Não acender a luz durante o dia, não necessariamente para economizar energia, como a gente viu, o consumo de energia hoje com o advento de lâmpadas eficientes, ele é relativamente baixo. Percentualmente dentro de uma residência. Mas porque o fato de eu não acender a luz durante o dia significa que eu tenho uma luz de qualidade suficiente para que eu possa depender dela, para que ela possa ser usada de uma maneira que a gente chama de autônoma, ou seja, a autonomia da luz natural seria eu conseguir, com a luz natural, realizar a tarefa sem precisar de nenhuma complementação. É o que as pessoas costumam querer como qualidade para a luz natural. Uma luz também que não incomode, uma luz que seja bem distribuída, ou seja, as pessoas estão querendo, dentro das suas habitações, conforto. E aí a gente vai para a parte de norma. Como é que a gente traduz essa necessidade de uma boa iluminação natural nas normas? Eu vou falar mais especificamente da norma 15575, que é uma norma que foi publicada, a sua primeira versão foi publicada em 2008. Eu gosto sempre de fazer essa linha do tempo, porque de 2008 para cá a gente teve uma série de evoluções, inclusive evoluções nos sistemas que hoje nos permitem calcular a iluminação natural. E ela sendo publicada em 2008, ela levou um certo tempo para entrar em vigor, entrou em vigor apenas em 2013. Antes dessa norma, a grande normalização que falava de iluminação natural, não só para Belo Horizonte, mas como para o Brasil inteiro, era o Código de Obras. O Código de Obras ele determinava que os ambientes de permanência prolongada deviam ser iluminados através de aberturas e determinava dois itens principais nessa garantia de uma qualidade mínima da iluminação. A primeira é que os ambientes não deveriam ser muito profundos a partir da janela, indicando aí uma profundidade de até 2,4 vezes a altura do pé direito. E que esses ambientes deviam ter uma janela com uma área mínima de 1/6 da área do piso, até 1/5 da área do piso se essa janela for iluminada através de uma varanda. Ou seja, de 16% a 20% da área do piso seria essa abertura. O Código de Obras, ele garante que nós vamos ter iluminação dentro dos espaços, mas ele não garante para a gente que nós vamos ter uma quantidade de luz, porque ele fala de área e não de iluminação. O Código de Obras de Belo Horizonte é de 1935, ele foi sendo atualizado em várias áreas, mas na área de iluminação, a determinação de 1/6 da área do piso permanece desde a década de 30. Então, quando é lançada a norma de desempenho, a gente tem uma grande inovação, que é a determinação pela primeira vez de níveis mínimos de iluminação para o ambiente residencial. A norma de desempenho, ela trabalha com níveis mínimos, intermediários e superiores. Eu sempre gosto de ressaltar aqui o nível mínimo, porque é o que é o alvo de desempenho, a meta mínima de desempenho que a gente tem. Então, agora nós vamos começar a falar pela primeira vez, lá em 2008, não faz tanto tempo assim, de iluminação e de nível de iluminação para iluminar os espaços, né? O que é um lux? Um lux é 1 lumen por metro quadrado. Então, o que significam 60 lux? Significam 60 pacotes de luz por metro quadrado no plano de trabalho. O que é o plano de trabalho? É a minha mesa de trabalho, a minha escrivaninha, a mesa de jantar,
a mesa do meu escritório, né? Em geral, esse plano de trabalho, essas mesas estão a 75 centímetros. No ambiente residencial, nem sempre. Às vezes, a bancada da cozinha está mais alta, a cama da gente está no nível mais baixo, mas é esse o nível que é determinado. Como é que a norma de desempenho ela pede que a gente calcule esses 60 lux? Juliana, se tiver muita pergunta, se quiser me interromper, você me fala, tá? Ok, mas por enquanto não tem nenhuma pergunta, não. Então tá bom, eu vou indo. Como é que a gente determina esses 60 lux nessa norma que foi publicada lá definitivamente em 2013? Essa norma, ela dizia que, primeiro, a gente deveria calcular esse nível de iluminação usando uma outra norma, que é a norma de iluminação, de cálculo de níveis de iluminação, que é a norma NBR 15215. A parte 3 dessa norma tem um método de cálculo. Esse cálculo é um cálculo manual, gráfico, e então, para fazer este cálculo, a norma nos pedia que, ou nos pede ainda hoje, que a gente calculasse o nível de iluminação para 2 dias no ano, 23 de abril e 23 de outubro, e nesses dias para 2 horários, 9h30 da manhã e 15h30 da tarde. Então, nós iríamos avaliar essa iluminação no ambiente, esse nível de suficiência, com 2 dias no ano, 2 horários. A norma ainda estabelece que, para fazer este cálculo, a gente deveria considerar um céu de nebulosidade médias, e ele diz que nebulosidade média é um índice de nuvens de 50%, determina aquilo que eu falei do plano de trabalho, uma altura de 75 centímetros, e que nós deveríamos fazer este cálculo para todas as orientações. Se eu tenho um apartamento de 4 apartamentos por andar, cada apartamento vai ter uma orientação, eu tenho que estimar para todas as orientações e também para todos os pavimentos. Por que para todos os pavimentos? Porque, em geral, os apartamentos inferiores vão receber mais influência do entorno do que os apartamentos superiores. Então, eles pedem para que se avalie essa iluminação em altura também. Esse método de cálculo, ele calcula 3 grandes componentes. Ele calcula a luz que chega diretamente do céu, no seu plano de trabalho. Ele calcula a luz que chegou do céu e foi refletido pelo entorno, e também chegou no plano de trabalho. E, finalmente, a luz refletida internamente. Então, nós vamos calcular para cada orientação, cada uma destas componentes. O método, como eu falei, da norma 15215 é um método gráfico e ele leva um certo tempo para esse cálculo ser realizado. Além disso, nós temos que levar em conta que a cada posição de apartamento nós podemos ter entornos diferentes, ou seja, nós vamos ter níveis de obstrução da luz natural diferentes para cada posição de cada apartamento dentro de um conjunto de apartamentos. Quando a gente vai falar de céu, que é um daqueles itens que está lá, durante o meu doutorado, eu fiz medição de iluminação e tirei fotos de céu durante um ano lá em Florianópolis. Florianópolis, por ser uma ilha, tem uma nebulosidade bastante dinâmica. As nuvens entram e saem do céu, caminham pelo céu o dia inteiro. E aí eu me pergunto, como é que eu seleciono um céu dentro desses céus bastante dinâmicos que tenha 50% de nuvens, para que eu possa saber a quantidade de luz que esse céu tem, para então poder calcular, em função da quantidade de luz que eu tenho lá fora, a quantidade de luz que eu tenho aqui dentro. Esse é um problema que a gente tem. O céu com nuvens, ele é mais brilhante ou ele é menos brilhante do que um céu que não tenha nuvens? Se a gente olha as medições ao longo de um dia de 3 tipos de céu, um céu sem nuvens, um céu totalmente coberto de nuvens, um céu encoberto, e um céu com parcelas de nuvens, a gente vai ver que no céu com nuvens, se a gente olhar essa curva azul escura, nós vamos ter muita luz, mas essa luz vem muito do sol. O céu mesmo, que é essa linha azul clarinha, espero que vocês estejam podendo ver, é a luz do céu. No céu sem nuvens,
O céu mesmo é bastante escuro, ou seja, enquanto no céu com o sol eu chego a ter quase 90 mil lux lá fora, eu sem considerar o sol, nós podemos ter 10 mil lux. Se eu olhar do outro lado, céu encoberto, a gente vai ver que no céu encoberto não tem sol, toda a luz que eu tenho ela vem do céu, e eu posso chegar a ter 20 mil lux lá fora. O céu que a norma manda a gente usar é o céu intermediário, que pode ter uma quantidade de nuvens bastante variáveis. E é muito difícil estimar o que seria a iluminação de um céu com 50% de nuvens. A gente estimaria que é um céu com uma nebulosidade média. O que a gente pode ver é que, em média, o céu vai ter muito mais luz, mas que a luz do sol ela vai ser muito variável em função da presença da nuvem na frente do sol ou não. Eu posso ter níveis muito mais altos de iluminação quando o sol se reflete na nuvem e traz bastante luz aqui para baixo, ou posso ter níveis bem mais baixos quando as nuvens passam na frente do sol. É um céu bastante irregular na sua iluminação. Se a gente olha esses céus todos ao longo de um ano, eu aqui peguei o que a gente chama de um arquivo climático e peguei os níveis de iluminação externa para a cidade de Belo Horizonte. Cada linha dessas daqui é uma quantidade de luz do começo da manhã ao final da tarde. A gente vai ver que no verão eu tenho níveis de iluminação mais altos e no inverno eu costumo ter níveis de iluminação mais baixos aqui em Belo Horizonte, especialmente porque em Belo Horizonte os céus de inverno costumam não ter a presença do sol, então o céu, e aqui eu estou mostrando apenas a iluminação do céu, é um céu mais escuro no inverno. E se eu pego aqueles 2 dias que a norma me fala para fazer os meus cálculos, que são o dia 23 de março e o 23 de outubro, são essas 2 linhas vermelhas, e se eu uso uma outra norma, que é a norma 15215, parte 2, que calcula os níveis de iluminação externa, e calculo os níveis de iluminação para estes 2 horários, 9h30 e 15h30, eu vou ver que eu estou fazendo cálculos para o meu ambiente interno, usando 4 valores que não necessariamente representam aquilo que está acontecendo ao longo do ano, em relação à variação dos níveis de iluminação maiores e menores. Se eu não quero usar a norma 15215 para fazer os cálculos, eu posso ir no próprio arquivo climático e olhar lá 9h30 da manhã e 15h30 da tarde destes dias. Nesse caso, eu teria valores diferentes do que aqueles que eu calculo por norma. Teria valores, inclusive, mais baixos do que os calculados por norma. E aí a pergunta que eu faço para vocês é o quanto que esses níveis de iluminação que a gente está usando para fazer os cálculos pela norma de desempenho hoje em dia representam de um ano inteiro. Então, eu vou mostrar para vocês um próximo slide no qual eu coloquei todos esses níveis de iluminação que variam aqui de 5.000 lux até 50.000 lux em ordem crescente e gerei um gráfico que se chama histograma. E aí a gente vai ver os valores que a gente faz os cálculos nesse histograma. Então, a gente vai ver que a gente tem aqui, se a gente pegar mais ou menos metade dessa curva, a gente vai ver que na metade do ano, lá fora, eu tenho mais do que 25.000 lux em média. E se eu olhar os níveis de iluminação para os quais eu estou fazendo o cálculo, eu vou ver que um desses pontos aqui, ele calcula a iluminação do que eu teria um ponto que representaria metade do ano. Eu teria mais luz do que o que eu calculei, e metade do ano, menos luz do que eu calculei. Já se eu pego o ponto de menor valor, se eu calcular para esse ponto, eu posso estimar que mais ou menos 70% do ano eu vou ter mais luz do que eu calculei e 30% do ano eu vou ter menos luz do que eu calculei. Isso se eu usar os valores da norma 15215, parte 2, que é a norma que a gente usa para fazer o cálculo de iluminação externa. Se eu usar aqueles valores do arquivo climático, eu vou ver que o valor mais baixo ele representa uma iluminação que vai acontecer praticamente
talvez 80% do ano. Ou seja, se eu calcular para esse nível e conseguir dentro do meu ambiente 60 lux, 80% do ano eu vou ter mais do que isso. Já se eu pegar o maior valor aqui desse gráfico, eu vou ter 40% do ano maior do que isso. E o que no fundo, eu quero saber? Se as pessoas querem acender pouco a luz, querem usar mais a luz natural, eu tenho que definir isso. Qual é o percentual do ano no qual eu gostaria de usar a luz natural sem precisar acender a luz? Não existe um percentual de 100%, porque no começo da manhã e no final da tarde a gente tem muito pouca luz. Mas eu posso estimar um percentual que na maior parte do tempo eu consiga usar o meu espaço. Um outro ponto que eu gostaria de colocar da norma atual eu trouxe para vocês um apartamento no qual a gente tem 2 quartos e uma sala, que tem uma certa integração com a cozinha. Quando a gente olha para o quarto, a gente vai ver que achar o ponto central é relativamente simples, mas quando a gente olha para a sala, a gente vê que talvez esse ponto central que foi estabelecido aqui não represente bem esta área da sala, e que uma vez que a sala e a cozinha são integradas, talvez a gente devesse fazer uma análise mais integrada desses espaços, uma vez que passa a luz natural entre esses 2 ambientes. São as questões que a gente tem hoje na norma. Se a gente, por acaso, falar assim, olha, não, eu não vou usar um método gráfico, eu vou usar um método de simulação computacional. Essa tela daí é de um programa de simulação computacional, o Relux, onde a gente tem vários outros programas, mas eu queria mostrar para vocês como é que esse programa ele estabelece o céu para o qual a gente vai simular. Ele vai perguntar para a gente, se a gente olhar aqui embaixo, se o céu é encoberto ou claro, e sendo encoberto ou claro, se tem mais nuvens ou menos nuvens nesse céu, se tem mais turvamento ou menos turvamento nesse céu, que ele vai chamar de componente indireta, reduzida, média ou elevada. Qual destes céus eu vou usar para representar um céu que tenha 50% de nuvens? Eu, Roberta, posso achar que eu cliquei aí nos céus corretos. Outra pessoa que vai usar o software fala assim, não, olha, eu acredito que o céu com 50% de nuvens parece mais com o céu limpo e com uma componente indireta menor. Então, cada pessoa que for usar o programa, cada pessoa que for fazer o cálculo, vai achar um valor externo para fazer esse cálculo e, portanto, vai achar valores internos diferentes. E agora nós vamos para a parte que fala dos 60 lux, que são o que a norma pede para a gente como alvo para a iluminância média no nosso ambiente. Da onde vem esses 60 lux? Quando a norma de desempenho foi publicada, a norma de iluminação em vigor era a norma 5413. Essa norma, ela dizia que na sala de estar, cozinha, quarto de dormir, em média, nós precisávamos de 150 lux. Mas, se o quarto fosse claro, se a tarefa visual realizada ali fosse mais simples, se o usuário fosse jovem, a gente poderia usar o menor nível da norma, que é o nível de 100 lux. Ao mesmo tempo, em 1982, foi publicada na Alemanha uma norma, que é uma norma DIN, a 5034, que ela estabelecia num pé de página, dizendo que, ao se usar a luz natural para se fazer os cálculos, a gente podia ter 60% do nível de iluminação artificial estabelecido no ponto que tivesse menos luz nesse ambiente. Bom, aqui no Brasil, a gente trouxe esse 60%, mas em vez de usar ele no ponto mais escuro do ambiente, a gente acabou dizendo que esse 60% seria um adequado para o ponto central. Eu sempre, desde que a norma de desempenho foi publicada, eu sempre me perguntei o que representavam 60 lux. Será que 60 lux são suficientes ou não são? Ou seja, 60% daquilo que a norma de iluminação artificial nos pede como mínimo é adequado para a gente iluminar um espaço? E durante muitos anos eu fiquei incomodada com isso. Até que esse ano eu tive a ideia de medir esses 60 lux
nos espaços residenciais. E para isso usei um artifício muito simples. Todos nós temos na nossa janela uma cortina, uma veneziana. Então, eu peguei um luxímetro, coloquei no centro do ambiente e fui fechando a janela até que o luxímetro marcou 60 lux. E tirei uma foto da janela para dentro do ambiente para poder ver o que era o nível de iluminação. E pedi para várias pessoas lá no nosso laboratório fazerem a mesma coisa. Vou mostrar para vocês ambientes iluminados a 60 lux. Esse aí é meu quarto, 60 lux. Um bom lugar para dormir e repousar, mas se eu quiser trabalhar, estudar, eu acho que esse nível de iluminação está baixo. Outro quarto com 60 lux. Outro quarto. A gente pode até achar essa iluminação agradável, mas nós temos que pensar qual é a tarefa visual que nós vamos realizar nesse espaço. E ainda, ao calcular a iluminação no centro do ambiente, será que nós estamos vendo como essa luz está sendo distribuída nesse ambiente? E se a gente quiser trabalhar nesses ambientes residenciais, que é algo que a gente está fazendo muito mais hoje em dia, 60 lux no meio do ambiente são suficientes para a gente usar esses espaços sem acender a luz? Esse escritório parece bastante bem iluminado, mas a pessoa que me mandou essa foto, ela me disse que só trabalha nesse escritório acendendo a iluminação artificial, porque apesar da iluminação parecer interessante, ela não é suficiente para o trabalho. E numa sala onde a gente pode ter várias atividades. Essa sala é a sala da minha casa, pintada de paredes cinzas. Ela é uma sala profunda e hoje, aonde está aqui perto desse luxímetro, é onde eu trabalho e da onde eu estou fazendo a palestra para vocês. A sala é agradável para fazer refeições, mas para trabalhar eu acendo as lâmpadas quase sempre. Então, a partir dessa análise do que aconteceu com a norma de desempenho e dessas dúvidas que a gente teve na área de iluminação, a gente pode concluir que, para alterar a norma, a gente precisa que a norma seja mais clara na sua determinação, ou seja, o que é um céu com 50% de nuvens? 60 lux são suficientes para gerar agradabilidade nos espaços? Qual é o desempenho que eu espero quando eu vou falar de luz natural? E uma coisa que é muito importante, nós temos que fazer normas que sejam possíveis de ser aplicadas. Não adianta a gente querer que os espaços, de repente, passem de 60 para aqueles 1000 lux que as pessoas ficam mais felizes e menos briguentas, porque talvez esse recorte seja muito brutal. Então, a partir dessas considerações da norma, eu vou trazer para vocês alguns estudos mais recentes do que vem acontecendo. E aí, nesse momento, só queria saber se, por enquanto, tem alguma dúvida. No caso do cálculo da área da janela, devem ser consideradas apenas as áreas de vidro, correto? No caso de esquadrias com persiana integrada, este é um fato complicador. Qual o cuidado no momento da compra com relação à área útil de iluminação em conformidade com o projeto? E quais os cuidados na definição do vidro em relação à luz natural? Eu vou... Roberto, muitas perguntas, né? A Fernanda me pergunta, o ideal seria o 60 lux ser no ponto central? Eu vou responder essas perguntas daqui a pouco. Com relação à norma de desempenho, desculpa, ao código de obras, que o Roberto faz as perguntas, a área de abertura hoje, que o código de obras estabelece, é a área do vão. Ou seja, 1/6 da área do piso é calculado sem que haja nem esquadria, nem vidro, nem veneziana, nem brise, nem nada. Ou seja, 1/6 da área do piso não tem muita correlação com a quantidade de luz que a gente vai ter, uma vez que as aberturas podem ser vedadas de formas as mais diversas. O vidro tem uma influência, sim. Eu vou mostrar para vocês uma análise que eu fiz do meu apartamento e aí vou esperar para vocês esperarem. Vou pedir para vocês esperarem um pouco. O vidro simples hoje, que a gente usa na maior parte das residências, ele deixa passar
85% da luz, ou seja, a existência do vidro na abertura já nos limita a iluminação em 15%. E à medida de que a gente vai usando vidros mais sofisticados, a gente pode ter uma diminuição maior da iluminação. Com relação aos 60 lux, eles serem no centro do ambiente, o que a gente pode dizer sobre um ponto central no ambiente? A gente pode ver que a partir de que a gente tem a janela, o nível de iluminação cai. E se a gente está calculando o nível de iluminação no meio do ambiente, eu estou dizendo que perto da janela eu tendo a ter mais luz do que 60 lux, mas a partir do meio do ambiente para o fundo do ambiente em relação à janela, eu vou tender a ter menos de 50 lux. Ou seja, quando eu coloco o ponto no centro do ambiente, eu estou dizendo que metade deste ambiente vai ter este nível de iluminação ou mais, e metade deste ambiente vai ter este nível de iluminação ou menos. Então, eu estou falando de um indicativo de área do ambiente no qual eu quero que o nível de iluminação seja atendido. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não tem mais, não. No momento não tem nenhuma, não. Nesse momento. Então, eu vou falar para vocês como é que as normas, a partir lá de 2008, que é o recorte que a gente tem da norma de desempenho, como é que elas foram evoluindo e aonde a gente hoje pode chegar. Então, o que aconteceu de 2008 até hoje? Primeiro, nós tivemos um desenvolvimento incrível na área de simulação computacional. Quando eu fiz meu mestrado, a gente já tinha os primeiros softwares de simulação, de iluminação, mas eram softwares que levavam muito tempo para fazer uma simulação, softwares bastante complicados e softwares que permitiam que a gente calculasse níveis de iluminação no que a gente diz ponto no tempo. Eu conseguia calcular o nível de iluminação dentro de um ambiente, num dia, num horário e para um tipo de céu. Se eu quisesse saber o nível de iluminação no próximo dia, no próximo horário e com um céu diferente, eu teria que refazer essa simulação. Então, nessa época, a gente fazia, em geral, uma avaliação um pouco do que a norma fala para a gente. No verão, no inverno, no meio do ano, de manhã, de tarde, a gente fazia da ordem de 6 a 9 simulações ao longo do ano e tentava entender o que essas simulações significavam para um ano inteiro. Era um processo bastante dispendioso de tempo e de pós-processamento de análise. Com o advento de sistemas de computação cada vez mais rápidos, o que passou a existir foram as simulações que eu gosto de chamar de simulações dinâmicas. Eu chamo a simulação que é feita de ponto no tempo de estática, ou seja, eu tiro uma foto do ambiente. A simulação dinâmica, o que ela passa a fazer é que ela passa a fazer todos os horários que você quiser, todos os dias do ano e para todos os tipos de céu que você queira fazer a simulação de uma vez só. E em vez de te dar um nível de iluminação para aquele ponto, naquele horário, ele vai te dizer sobre um percentual de atendimento do seu requisito. Então, a simulação ela sai de ser uma simulação estática para ser uma simulação que permite com que eu faça uma análise do que está acontecendo ao longo do ano. Em vez de eu falar agora de níveis de iluminação, eu vou falar de percentuais de atendimento. Eu vou falar de uma análise estatística do que está acontecendo dentro do ambiente. Essa simulação dinâmica, ela é baseada num arquivo climático. Aquele arquivo que eu mostrei de Belo Horizonte, com aqueles níveis de iluminação, ele é lido para que o programa já faça os cálculos para aquele tipo de céu que aconteceu naquele dia, com aquelas condições de nebulosidade do céu. Então, é uma simulação muito mais próxima daquilo que eu vou encontrar no ambiente real, do que eu falar assim, não, agora eu vou fazer uma simulação para o céu encoberto. Mas será que existe céu encoberto nessa época do ano? Ou eu vou fazer uma simulação para céu claro
em dezembro em Belo Horizonte, mas será que esse céu claro é um céu frequente em Belo Horizonte? Então, quando eu uso um arquivo climático, eu não preciso mais me preocupar com isso, porque o céu que foi medido naquele arquivo de clima é um céu frequente na minha cidade. Portanto, essa simulação dinâmica ela vai representar bastante melhor o que acontece dentro de um espaço existente. Em 1989, mas já avançando lá para a época, para o começo dos anos 2000, lá em 2004, pesquisadores, especialmente o Christoph Reinhardt e o Mardawiyevich, eles propuseram algumas métricas baseadas nessa simulação dinâmica. Uma das métricas que a gente vai usar bastante no ambiente residencial é o que eu falei para vocês mais um pouquinho anteriormente, que é a métrica da disponibilidade de luz natural, ou da autonomia de luz natural. Ou seja, o quanto que eu consigo que um certo nível de iluminação esteja presente no ambiente em uma certa época do ano. Por exemplo, se eu colocar o meu nível de iluminação de 60 lux e eu olhar para essa imagem daqui, o vermelho vai representar 100% e o azul escuro vai representar 0%. Então, eu posso olhar para esse ambiente e dizer que mais ou menos metade desse ambiente teria 60 lux, 100% do tempo, e um pouco menos da metade desse ambiente não teria nem 60 lux ao longo do tempo, ou um outro nível de iluminação que eu queira. A autonomia de luz natural, então, ela representa o percentual de horas de iluminação que um dado ponto no espaço tem iluminação acima do nível que eu quero estabelecer como meu nível de cálculo. E essa análise é uma análise muito preciosa porque eu começo a olhar como a luz se distribui no ambiente. Esse tipo de análise já foi usado no Brasil na nossa norma, no nosso regulamento de eficiência energética para ambientes residenciais. Esse é um regulamento que ele foi publicado originalmente em 2010 e ele já falava assim, olha, se você quiser olhar a luz natural, você pode simular e fazer uma simulação dinâmica. Aquilo que o Roberto me perguntou sobre o Código de Obras falar do vão, um dos avanços que a gente tem no regulamento de eficiência energética de edifícios residenciais é que o regulamento passou a falar que nós precisamos de área útil de iluminação, ou seja, eu vou olhar no desenho da minha esquadria apenas aquela área que deixa passar luz. Então, o regulamento ele parece menos restritivo do que o Código de Obras, porque se eu falar de 1/6 da área do piso, eu estou falando de 16% da área do piso, e o regulamento ele fala de 12,5%, mas ele fala de 12,5% que deixam passar a luz. Se eu fizer uma janela de correr no meu ambiente com 16% da área do piso, eu vou ter só 8% para iluminar. Ou seja, eu não conseguiria atender, por exemplo, o regulamento de eficiência energética. O regulamento de eficiência energética é um regulamento voluntário. Então, hoje, o que as pessoas cumprem como item obrigatório é o Código de Obras, que poderia ser modernizado falando também de área efetiva de iluminação. Mas o que é mais importante no avanço para a luz natural desse regulamento é que ele começa a falar que a gente pode, para ganhar uma bonificação nesse regulamento, simular. E aí ele usa os mesmos 60 lux da norma de desempenho, mas ele começa a falar de simular e de atender esses 60 lux não mais no centro do ambiente, mas no percentual de área do ambiente e num percentual de tempo do ano. Ele usa como percentual de área 70% do ambiente, ou seja, eu vou ter menos de 60 lux em 30% do ambiente apenas, e não em metade. E ele fala também de 70% do tempo, ou seja, na maior parte dos horários do dia, eu vou ter
pelo menos 60 lux. Então, já é uma evolução que aconteceu no Brasil a partir dessa norma. Roberto, eu vou responder a sua pergunta mais para frente. Pode ser? Então, quando a gente fala desse atendimento da norma, a gente vê que a gente já teve no Brasil uma certa evolução. E o que representa atender a esses 70% do ano em 70% da área do ambiente? Significa que se eu olho para o meu arquivo climático, eu não estou falando mais de 1 dia e 2 horários, mas eu estou falando de avaliar o nível de iluminação dentro da minha residência no espaço de tempo em que tem luz. E aí eu vou verificar se esses níveis atendem aos 60 lux, pelo menos a maior parte do tempo. Essa é uma evolução muito importante e ela só é permitida na medida em que a gente teve uma evolução significativa dos sistemas computacionais para fazer tantos cálculos. Um outro estudo que saiu em 2011, já bastante mais recentemente, ele é um estudo que faz uma pesquisa com os usuários de ambientes residenciais, nos quais se avaliam os níveis de iluminação que as pessoas preferem. Esse estudo, eu vou trazer deles duas conclusões importantes. Primeiro, que nestes ambientes as pessoas acharam que sempre que tem menos de 100 lux, lembram lá da norma de iluminação artificial, 100 lux? As pessoas acham que tem pouca luz. E que as pessoas tendem a não acender a iluminação artificial, tendem a não precisar da complementação da iluminação artificial quando esses níveis eles estão acima de 300 lux, pelo menos. Então, a gente começa a ter, através das pesquisas, através das preferências dos usuários e do comportamento do usuário, níveis indicativos do que as pessoas acham que seria interessante. Então, 100 lux, a partir de 100 lux, as pessoas já não acham que o ambiente é sombrio, e a partir de 300 lux, as pessoas tendem a usar a luz natural com autonomia. Um outro estudo mais recente, esse de 2017, ele passa avaliando as preferências de estudantes. Ele diz que, na verdade, a maior parte dos estudantes indicou que consegue fazer a maior parte das tarefas não acima de 300 lux, mas acima de 250 lux. Mas que, dependendo do tipo de análise, esses níveis de iluminação variam aí entre 200 e 300 lux. Então, a gente começa a ter um refinamento desses valores que as pessoas acham dos níveis de iluminação a partir do qual as pessoas conseguem trabalhar e usar os espaços sem precisar da complementação da luz natural. Em 2012, foi publicada uma norma, uma norma da IES, a IES é Illuminating Engineering Society, é uma instituição norte-americana de iluminação, e ela publica em 2012 uma Light Measure, uma norma de iluminação, que é chamada de LM83. E essa norma, ela começa a colocar percentuais do que seria interessante de atender. Então, ela começa a falar de ela junta aquela grandeza da autonomia de luz com a grandeza da área, e ela fala de Spatial Daylight Autonomy, iluminação, autonomia de luz espacial, ou seja, quantos % da área eu quero ter atendido o meu nível de iluminação. Então, ela coloca 2 indicativos de área, um de que as pessoas iam dizer que a iluminação é preferida acima de 75% da área, com o nível de iluminação atendido, mas que elas iam achar que está ok a partir de 55% da área do ambiente. Ou seja, o regulamento de eficiência energética, publicado lá em 2010, ele vai mais ou menos nessa direção. Ele fala, olha, de 70% como nível ideal, aqui a gente está falando de 75%, mas aceitável. Ele volta lá na norma de desempenho e fala assim, o meio do ambiente pode não ser tão ruim, mais ou menos 50%, 55% da área do ambiente. As pessoas
com uma luz natural suficiente, as pessoas já aceitam esse ambiente como um ambiente com uma iluminação adequada. O que acontece quando a gente vai usar a simulação climática anual? A simulação climática anual ela depende de um arquivo climático. Hoje, no Brasil, nós temos 419 arquivos para cidades brasileiras, nós temos 5.000 municípios. Então, a gente pode ver que a gente não tem arquivos climáticos para todos os municípios, mas eu considero que a gente tem arquivos climáticos para bastante municípios e a gente pode selecionar arquivos próximos das cidades que a gente pode simular quando não houverem, mas o fato é que a simulação computacional também não é perfeita, ela não resolve todos os problemas, nós temos que ir andando, né? À medida de que a gente evolui numa área, a gente vê que existem outras evoluções. Eu vou passar a apresentar aqui para vocês esses percentuais de iluminação podem ser usados em edificações comerciais? Sim, a norma LM83 ela é uma norma que ela não faz uma distinção entre esses percentuais de atendimento para ambientes comerciais e residenciais. Mas a gente vai ver que aqui a proposta da norma brasileira que eu vou apresentar agora, a partir do estudo feito pelo professor Fernando Ruticai, para o Comitê Brasileiro de Alteração da Norma, vai propor alguns percentuais para o ambiente residencial um pouco diferentes desses. Hoje, por exemplo, sistemas como o LEED, eles usam para ambientes comerciais aqueles percentuais de 75% da área e de 55% da área, e o que eles estabelecem, eu esqueci de falar, é que pelo menos metade do tempo a gente tem os níveis de iluminação atendidos. 70% do tempo é considerado um nível muito exigente, uma vez que no começo da manhã, no final da tarde, em dias com céus muito escuros, eu tenho dificuldade de ter a luz natural. Então, se considera que seria adequado um atendimento de pelo menos metade do ano, metade dos horários de uso. Então, o que eu vou apresentar para vocês a partir de agora foi o que foi apresentado pelo professor Fernando Ruticai no Comitê de Alteração da Norma. Eu vou tomar a liberdade de usar os slides que ele disponibilizou para o grupo de estudo, são slides públicos, mas queria agradecer ao professor Fernando essa disponibilização e mostrar para vocês... Oi? Essa disponibilização dos arquivos. Então, uma das questões que a análise da área do ambiente ela vem resolver aquela questão de eu não tenho mais que definir exatamente qual é o centro do meu ambiente, mas eu vou analisar a área de influência desse ambiente e nesta área em geral é que eu vou calcular o percentual de atendimento. Eu não tenho mais que pensar exatamente se o centro do ambiente está aqui ou aqui, e vou analisar ambientes apenas de forma diferente se eles forem integrados ou não. A proposta do professor Fernando, eu não vou descrever como é que ela foi elaborada em detalhes, vocês podem ter acesso através da ABNT desse estudo, eu vou mostrar já o resultado final, para a gente até não se alongar demais, eu já passei de 1 hora de palestra. Mas esse processo ele vai ter 2 métodos. Um método que é um método simplificado, nós vamos consultar tabelas de valores nos quais a gente vai entrar com a área da abertura, a largura do ambiente, a profundidade, a altura da verga, e também nós vamos levar em consideração o ângulo de obstrução dos prédios que estão na minha frente. Eu tenho um prédio na minha frente, a minha janela está aqui, eu vou calcular um ângulo de obstrução e a partir disso eu vou poder calcular um percentual de atendimento dos níveis de iluminação. E também esse método ele vai propor que a gente possa, se a gente não quiser usar o gráfico, que é um ábaco, a gente pode fazer a simulação, para quem dominar fazer a simulação, e encontrar os valores por meio de simulação. Quais são os valores que são estabelecidos? São exatamente aqueles que a literatura passa a indicar como os valores adequados. No mínimo 100 lux,
porque abaixo de 100 lux as pessoas costumam considerar que os ambientes estão sombrios. Esses 100 lux vão ser usados, então, para um índice que vai ser chamado de uniformidade, mas para que as pessoas possam usar de forma autônoma o espaço, é também determinado uma análise de quantos por cento do ambiente a gente passa a ter pelo menos 250 lux. E aí, o que vai variar na análise da suficiência, que são os 250 lux, e da uniformidade, que são 100 lux, é o percentual da área que é o alvo para ser atendido, para desempenho mínimo, intermediário e superior, continuando a seguir as determinações da norma de desempenho que trabalha com estes níveis. Então, eu vou falar primeiro da uniformidade. A uniformidade espera-se que a gente tenha 60 lux, metade do tempo, em pelo menos 60% da área como mínimo, 75% como o nível intermediário e no nível excelente, o nível superior seria 90% da área. Já para a gente garantir que a gente precise acender pouco as lâmpadas, foi estabelecido o nível de 250 lux, mas como esse é um nível maior, o nível de exigência de atendimento diário seria menor, ou seja, para desempenho mínimo, pelo menos 40% da área do ambiente, metade do tempo deveria ter 250 lux, para nível intermediário, 55%, e para nível superior, 70% da área deste ambiente. As diferenças, então, entre esses métodos são que antes, hoje, a norma como está, ela usa uma iluminância de 60 lux num ponto central e apenas para 2 dias e 2 horários no ambiente. A nova proposta ela é bastante mais moderna e passa a usar o conceito de autonomia de luz natural, de desempenho em pelo menos metade do tempo, num percentual variável da área em relação ao nível de desempenho que a gente está pretendendo. Uma análise para o ano inteiro, de 8 às 18, pelo menos 10 horas por dia. Ou seja, uma proposta que consegue analisar de uma forma bastante mais abrangente o que está acontecendo com a luz natural dentro dos espaços internos das nossas residências. Os gráficos do método prescritivo, eles são divididos para 3 zonas no Brasil, divididas em função da sua latitude. Então, latitudes entre 5 e 9,9 graus sul, entre 10 e 19,9 graus sul, Belo Horizonte está aí, 19,9 mais ou menos. E o ábaco 3 para latitudes inferiores a 20 graus sul. Eu peguei aqui o ábaco que é feito para entre 10 e 19,9 graus sul. E a gente vai ver, então, que a gente primeiro estabelece se o nosso ambiente tem ou não varanda, sacada, a largura do nosso ambiente, um índice P, que é uma relação de profundidade à altura, e aí a gente vai verificar se nós vamos ter desempenhos intermediários, níveis mínimos, intermediários ou superiores, em função da existência de prédios na frente da minha janela. E aí esses prédios eles vão ser analisados a partir deste ângulo de obstrução. As partes em branco aqui dizem que a partir de uma certa geometria do ambiente e a partir de uma certa obstrução muito grande na frente da minha janela, eu não posso usar o método simplificado, nem para suficiência e nem para uniformidade. Eu teria que avaliar esse ambiente fazendo a simulação computacional dele. E aí, quando a gente se pergunta qual é a influência desse entorno, há alguns anos atrás, uma mestranda, a Cláudia Deide, agora está fazendo doutorado, está aqui presente com a gente começou a verificar como é que era a influência do entorno aí nesses apartamentos.
E a gente vê que Belo Horizonte tem situações de adensamento bastante intensas, né? Trouxe aí duas para vocês, né? Às vezes os prédios são mais baixos, mas eles são mais colados em uma topografia mais acidentada. Às vezes nós temos prédios bastante altos no entorno. E eu trouxe para vocês uma análise de um apartamento para a gente ver essa influência do entorno nessa análise desses novos níveis de iluminação. O apartamento que eu trouxe para vocês é o meu apartamento. Eu já mostrei algumas fotos dele para vocês lá anteriormente, na minha sala, no meu quarto. Esse é um prédio que ele tem varandas aqui na metade da sala. Se vocês olharem, Roberto Matuzinhos perguntou sobre o vidro. Esse apartamento ele tem um vidro de controle solar, né, verde, que corta, e pelo menos a gente considerou, a gente não sabe exatamente porque a gente não tem o dado real, mas a gente considerou que cortava metade da luz. E esse é um apartamento de 4 apartamentos por andar. O meu apartamento ele está aqui, olha, nessa região, que é um apartamento com fachadas leste e norte aqui em Belo Horizonte e com um entorno bastante adensado em volta desse apartamento. Eu fiz análise para um apartamento no pavimento superior e para o primeiro apartamento aqui. Então, eu fiz essa análise para um apartamento do 14º pavimento e do 5º pavimento. E a gente vai poder ver nessas análises a influência que a geometria desse apartamento e o entorno desse apartamento tem nesta avaliação que está sendo proposta, que é uma avaliação dinâmica dos níveis de iluminação. Para fazer as simulações, eu queria agradecer muito a Ana Carolina Veloso, foi quem fez as análises todas, as simulações todas para mim, no software Rhino, usando o plugin Diva, que é um plugin desenvolvido pelo professor Reinhardt, que é um daqueles pais lá das métricas, né? Hoje a gente tem softwares no Brasil também que permitem fazer essas simulações dinâmicas, como o Tropilux e o Apollo, desenvolvidos um na Universidade Federal de Alagoas e o outro lá na Universidade Federal de Santa Catarina. E nós temos outros programas que permitem a gente fazer simulação dinâmica, a gente usou esse. Então, aí está o resultado para vocês da simulação deste apartamento, que é um apartamento, então, que tem uma fachada leste aqui e uma fachada sul do lado de cá. Sul não, desculpa, perdão, fachada norte. Para a fachada norte dá 1/4 e dá a área de serviço e a cozinha. E para a fachada leste, 1/4 e a sala que foi integrada. Esse era um apartamento de 3/4, foi transformado em 2. Aqui está aquela proteção solar, que a gente vê aquele elemento de varanda que a gente vê na foto. E aqui tem uma varanda secundária. E a gente pode ver que toda vez que a gente tiver níveis mais próximos ao vermelho, nós temos que naquele pedaço do ambiente a gente tem 100% de atendimento do nível desejado. E toda vez que a gente tem uma cor azul, a gente tende a ter não atendimento ao nível desejado. E aqui vocês vão ver, então, que a gente tem as simulações feitas para 100 lux e para 250 lux no 5º andar e no 14º andar. Se a gente dá uma olhada geral nessas 4 simulações, nós vamos ver que o 5º andar tem muito mais azul do que o 14º andar. Ou seja, existe uma influência significativa do entorno nos níveis de iluminação que a gente tem nos pavimentos. Então, a norma de desempenho ela já pedia para que a gente fizesse a avaliação do apartamento considerando os andares diferentes, e a gente vê que essa avaliação ela é importante mesmo, porque esses níveis de iluminação vão variar. Uma outra coisa que a gente pode ver, se a gente olhar aqui a distribuição para 100 lux, a gente vai ver que a cozinha, mesmo a cozinha do 5º andar e a cozinha do 14º andar,
vão receber luz através da área de serviço. A área de serviço tem um atendimento bastante alto dos níveis de iluminação, mas a cozinha tende a ter um atendimento um pouco menor. Para 100 lux, que é essa linha daqui, a gente vê que a cozinha ainda tem partes significativas que atendem ao nível de iluminação. A gente tem que lembrar que ela está sendo iluminada indiretamente através da área de serviço. Se a gente já olha a sala, a gente vai ver que, à medida de que a gente vai se afastando da janela, o atendimento dos níveis de iluminação diminui. Diminui bastante mais no andar inferior do que no andar superior. Mas a gente tem perto da janela níveis de iluminação bastante adequados. Os quartos também vão ter uma área, mesmo no quinto andar, que parece interessante de atendimento. Já quando a gente vai para aquele nível que nos indica se a gente vai acender mais tempo ou menos tempo a iluminação artificial, que são os 250 lux, e que a proposta é de que a gente tenha pelo menos 40% do ambiente para desempenho mínimo, a gente vai ver que no apartamento do quinto andar, a gente vai ter que essa sala daqui vai, provavelmente para ser usada, precisar da complementação da iluminação artificial, uma parte bem significativa do tempo, enquanto essa cozinha também. E o quarto, dependendo do uso, pode ou não precisar. Já no 14º andar, há uma boa parte da área que pode ser, da área da sala, que pode ser usada sem a complementação da iluminação artificial, mas a cozinha, tanto no quinto andar quanto no 14º andar, apesar dela ter uma boa uniformidade de luz, para uma tarefa mais específica, como, por exemplo, cortar coisas, cozinhar no fogão, a gente precisaria acender a iluminação artificial. Essa análise a gente pode fazer ela a partir da simulação computacional, sem precisar construir o espaço. E o que eu posso dizer para vocês é que a minha cozinha, realmente eu consigo ir lá pegar um copo d'água sem precisar acender a luz, mas se eu vou cozinhar, eu preciso de mais luz, eu preciso necessariamente acender a luz praticamente um ano inteiro. E eu moro, por acaso, no andar de cima. Se a gente olha o atendimento à norma como um todo, a gente vai ver que o quinto andar ele tem um atendimento quase, se a gente olha o apartamento como um todo, na média ponderada, a gente quase chega aos 60% do ambiente mínimo. Eu queria esclarecer aqui que essa simulação foi feita exatamente como o apartamento está, com as paredes escuras, né? Eu falei para vocês, eu pintei as paredes de cinza escuro, me arrependi um pouco, a próxima vez que eu for pintar meu apartamento eu vou clarear essa cor, mas que os ambientes que têm mais dificuldade de atender o nível de uniformidade são o estar e o quarto de casal, que estão lá no quinto andar, lá no andar de baixo. Já no 14º andar, o apartamento não tem nenhum problema com relação à uniformidade. Já quando a gente fala do nível de suficiência, a gente vai ver que, como um todo, o 14º andar atende ao nível de suficiência, mas o pavimento de baixo já tem mais dificuldade de atender essa suficiência, especialmente na sala, que é uma área muito grande, e na cozinha, os dois apartamentos, eles têm dificuldade de levar uma luz mais brilhante para esses espaços. Se a gente faz uma análise como um todo, a gente fez não só essas avaliações que eu apresentei para vocês, mas desde que essa nova proposta de norma ela foi lançada, nós analisamos apartamentos para algumas construtoras, fizemos análises também de protótipos que a gente já tinha testado para a norma de desempenho. O que a gente tem visto é que a gente consegue, apesar daqueles níveis parecerem que há altos níveis de desempenho, se a gente pensa no apartamento como um todo, eu acho que a gente deveria pensar no apartamento como um todo, mesmo no quinto andar aqui, mudando às vezes um pouco a reflexão das superfícies internas, talvez mudando o tipo de vidro na sala, eu mostrei, era um vidro escuro, a gente consiga atender aí aos níveis de iluminação.
né? Se a gente analisa cada ambiente individualmente, a gente vai ver que cozinhas iluminadas pela área de serviço vão ter muito mais dificuldade de serem iluminadas, mas que se a gente olha o apartamento como um todo, se ele tiver uma luz agradável, pode ser que os usuários aceitem esses espaços, mas o fato é, ambientes muito profundos, como a cozinha que eu mostrei para vocês, vão ter dificuldade de receber uma luz mais intensa, que as cores que a gente usa, tanto internamente para a distribuição da luz interna, mas externamente também influenciando os nossos vizinhos, eles têm uma contribuição significativa. Aqui, se eu não me engano, nós usamos um entorno que reflete 40% da luz, a gente não chegou a medir. Se o entorno é muito próximo, a gente vai ter menos entrada de luz, ou seja, os afastamentos passam entre blocos, eles passam a ser importantes. Se eu tenho pavimentos muito abaixo de pavimentos muito altos, eu vou ter mais dificuldade de levar a luz. E o tipo de vidro, ele pode me ajudar a controlar o calor, mas ele também pode ser um empecilho na passagem de luz. Nós vamos ter que ponderar estas coisas como um todo. O que eu tinha para apresentar para vocês, em linhas gerais, era isso. Eu espero que tenha atendido as expectativas de vocês. E eu abro agora para perguntas e dúvidas. Eu vou começar a ler as que tem aqui. Roberta. Oi. Não, só porque o Roberto Matosinhos, ele ficou ausente, porque ele teve um pico de luz lá na casa dele, mas ele retornou. Eu vi que você mencionou na hora que você pôs a foto do seu prédio, você falou alguma coisa com ele do vidro. Aí só porque agora ele retornou, conseguiu voltar. Se você só puder falar novamente, eu não sei se é a resposta já da pergunta dele, alguma coisa assim. E aí tem eu falo, sim, uma aqui, pergunta do Alexandre. Só para mostrar aqui para o Roberto, tá vendo? O vidro do meu apartamento, da sala do meu apartamento é escura. A sala do meu apartamento, ela tem uma parte que tem uma sombra pela própria proteção solar, mas o vidro é bastante escuro. Então, quando a gente olha lá a simulação do apartamento, a gente vai ver que tanto esse sombreamento quanto esse vidro escuro, eles dificultam que a luz ela entre em profundidade e vai dificultar mais à medida de que a gente tem um entorno mais alto e dificulta um pouco menos o entorno mais baixo. Espero ter respondido. A Bárbara Contarem pergunta se eu vou disponibilizar a apresentação. Vou. Acho que é a Juliana que vai disponibilizar, né, Ju? Isso, eu peço que, para não mandar para todo mundo, assim que eu receber, que você me encaminhar o PDF, a gente encaminha mediante solicitação. Aí é só mandar no e-mail do CTreina, que aí eu já até recebi alguns e-mails já. Aí, assim que você me encaminhar, eu encaminho para eles. E aí, eu acho que tem uma última pergunta aí do Alexandre. Tem uma pergunta aqui eu posso ir seguindo aqui, que eu acho que fica mais fácil assim. Claro. O Roberto me pergunta, na contratação de uma simulação, quais as premissas, escopo o construtor deve considerar para maior aproximação com a situação real? Primeiro, agora que a gente tem a simulação dinâmica, o importante é a escolha do arquivo climático correto. Quando a cidade não tiver arquivo climático, a pessoa que for fazer a simulação, ela tem que fazer um estudo do clima luminoso mais parecido com o clima da sua região. Não é do clima em si, mas é da quantidade de nuvens. Então, a gente deve fazer um estudo pela nebulosidade ou pela pluviosidade para verificar qual é a cidade que tem as condições de céu mais próximas. Mas, basicamente, isso ajuda muito ter valores medidos de refletância para a gente poder ter mais segurança a fazer a simulação. Mas hoje o mercado tem soltado já alguns dados de refletância, por exemplo, de tintas e etc. Então, vai depender, a simulação agora, ela vai depender muito da qualidade da informação sobre os materiais que as pessoas vão usar nas simulações. No caso de uma discussão jurídica do atendimento ao requerimento de iluminação, a simulação deve ser ou será considerada? Essa é uma ótima pergunta.
medir a luz natural seria a forma que a pessoa poderia dizer assim, olha, eu estou dizendo que aqui tem pouca luz, mas e se eu medir num dia que estiver escuro? Se eu medir num dia que estiver muito claro? A simulação computacional, como ela pega um arquivo do clima daquela cidade que tem toda a variação da luz, ela é, do meu ponto de vista, muito mais precisa do que uma medição pontual que eu possa fazer. Então, para mim, sim, a simulação computacional, os dados de entrada bem precisos, ela deve ser a ferramenta considerada. A gente tem visto que quando a gente faz uma boa simulação e a gente compara essa boa simulação com uma medição, a simulação ela é bastante precisa. Depois, eu já respondi uma do Fernando. Alexandre, considerando a simulação realizada em seu edifício e os novos conceitos de suficiência e uniformidade, você não acha que a norma, além de estabelecer níveis mínimos, não deveria prever algo como a etiquetagem do apartamento semelhante ao RTQ e que essa informação fosse fornecida por apartamento? O não atendimento de alguns ambientes não deveria ser classificado como não atendimento à norma, mas deveria permitir a melhor escolha do cliente. Alexandre, o que eu acho primeiro, isso é uma discussão que eu tive muito com a Ana Carolina, que me ajudou a fazer as simulações, e foi uma proposta que a gente mandou para o comitê de norma, se um ambiente não atende, o meu apartamento está mal iluminado ou não? Eu entendo que quando eu vou escolher um apartamento, eu quero que ele seja bem iluminado no geral. Mas eu entendo que nós temos um ambiente urbano muito denso e que às vezes é impossível iluminar bem todos os ambientes. Então, eu gosto muito da análise que analisa, foi a análise que eu trouxe para vocês, que analisa o apartamento como um todo. Ou seja, em geral, este apartamento tem uma iluminação suficiente. E não este ambiente aqui ou aquele ambiente ali está mais falho. Mas eu que estou passando muito tempo em casa, imagino que seja o caso de muitos de vocês, a minha mesa, por exemplo, eu mudei de lugar para trazer mais para perto da janela, para ficar mais iluminada. Mas eu vou buscar a luz onde ela existe mais e eu vou localizando atividades dentro do espaço que precisem de menos luz nos lugares menos iluminados. Então, eu acho que a gente poderia ter essa flexibilidade. A questão do vidro que o Matosinhos pergunta, eu só queria falar de novo, assim, o vidro é um elemento de controle solar, mas é um elemento que ele deve ser usado com cuidado, né? Para a gente não escurecer demais o ambiente. E com relação à pergunta do Alexandre, que fala do RTQ, essa é a tendência da norma de desempenho. Ela vai se aproximar do regulamento de eficiência energética. Eu ainda não sei muito bem como vai haver essa aproximação, mas a tendência é que essas duas, a norma de desempenho e o regulamento de eficiência energética passem a falar cada vez mais uma linguagem mais comum. Não posso te dizer ainda muito como isso vai acontecer. A Carla fala, a norma estabelece a altura do plano de análise. Ampliar a largura da janela seria uma forma de dar mais acesso à luz natural? Sim, a norma fala de 75 centímetros, de novo, né? Sim, quanto mais larga a janela, quanto mais alta a janela, melhor. As janelas com peitoris mais baixos seriam consideradas na revisão da norma? A janela, a área de abertura da iluminação, tem a imagem que eu mostrei para vocês, por acaso é uma janela que ela tem peitoril muito baixo, ela tem um peitoril que não abre na parte de baixo, iluminada. Sim, as janelas, especialmente em ambientes finos e estreitos, o quanto mais alta ela puder ser, melhor, para deixar com que a luz entre mais em profundidade. Como a simulação computacional ela vai analisar a iluminação como um todo que entra pela abertura, a geometria da abertura ela vai ser considerada na simulação, sim.
A Cláudia Deslandes me pergunta se a simulação do meu apartamento foi feita pelo Dialux. Não, foi feito pelo Diva, que é um programa desenvolvido pelo professor Reinhardt. O Diva é disponibilizado por um site chamado Solena. E o Alexandre agradece, eu agradeço também. É isso aí. O Alexandre elogia, fala que é uma excelente apresentação, melhorias significativas na proposta de revisão. Obrigada, Alexandre. Não pode ser tão modesto assim, não, dona Roberta. É isso Gente, aí. acho que é isso então, né? Roberta, te agradeço mais uma vez pela parceria de sempre. Espero que em breve a gente faça, então, a palestra de térmica. Todo assim, o pessoal já fica aí convidado, né? Para quando a gente fizer a divulgação, vocês entrarem e fazerem a inscrição. Vai ser da mesma forma. Já recebi alguns e-mails, assim que a Roberta me encaminhar, eu envio para vocês. Tá bom? Assim que a gente fechar aqui, eu te envio. E a Tá parte da térmica, assim que eu puder ter um material que eu possa divulgar, né? Tá. Eu fiz do meu apartamento porque eu podia divulgar, né? A gente marca aí com vocês. Tá bom. Tá bom? Gente, foi um prazer estar com obrigada. vocês. Obrigada, viu, Roberta? Grande abraço, pessoal. Até Boa mais. Um tarde. abraço. Tchau. Tchau.